Eu voltei, nós voltamos, a catequese voltou, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, estejam presentes em cada lar, em cada casa, e que pedimos que o Espírito Santo, essa força divina, essa força do alto, venha nos preparar para o nosso encontro de hoje. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer e abrir o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para vocês. No seu horário vocês vão estar vendo vídeos. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Demoramos para fazer esse nosso encontro, né? Mas estamos aqui. Recapitulando que nós paramos nos últimos encontros falando sobre os sacramentos. Falamos sobre o sacramento do batismo, que é o início da nossa fé cristã, o início da nossa vida, o nosso nascimento para Deus. E hoje iremos falar sobre a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Para falar sobre a Eucaristia, até do Evangelho de ontem, né? Que Jesus, quando alimentou 5.000 pessoas, na Bíblia diz que é 5.000 pessoas, que no Antigo Testamento eles não contavam homens, mulheres e nem crianças. Então, é lógico que não tinha só homem naqueles 5.000 pessoas que estavam ali para ver Jesus pregar. Junto tinha crianças, tinha a esposa deles, tinha mulheres, junto com crianças. E se for somar, nossa, imagine, antigamente a turma tinha muitos filhos ainda. Quantas crianças tinha em cada um homem que estava lá? Nossa, foi muito alimento. Apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus transformou e sobrou 12 cestos. Transformou aqueles 5 pães e alimentou mais de 5.000 pessoas. Muito mais de 5.000. 5.000 estavam contando que só os homens, né? E alimentou. E diz para nós que chegado mais tarde, no mesmo dia, mais tarde, Jesus desceu ao mar. Só que ele foi e os discípulos não foram junto com eles. Jesus se retirou para orar no monte. E os discípulos foram atravessar de um lugar para o outro, uma margem da outra, de barco. Nisso que surge Jesus caminhando sobre as águas. Foi até o episódio que eles ficaram meio com medo. Jesus, calma, sou eu. Até Pedro falou, se é mesmo tu, mestre, manda para que eu possa ir até você. E Pedro caminhou sobre as águas, depois foi afundando, e Jesus, com a sua mão poderosa, com a sua destra, o levantou, retirou das águas. Mas, logo adiante, aí diz a palavra de Deus, no dia seguinte, isso foi os 2 dias antes, a multiplicação dos pães, e Jesus caminha sobre as águas. No dia seguinte, Jesus apareceu ao outro lado do mar, e aquelas pessoas viram que os discípulos estavam chegando e foram procurar Jesus, porque queria ver ele, porque Jesus tinha alimentado mais de 5.000 pessoas, feito um milagre naquele deserto. E que bonito que é, porque... Por que eu estou falando sobre a Eucaristia? Estou falando sobre a multiplicação dos pães e Jesus caminhando sobre as águas. Esses 2 episódios acontecem antes de Jesus falar para o povo. O povo reuniu para ver Jesus. No dia seguinte, Jesus falou para eles que o povo estava lá, o mestre, quando chegasse aqui, Jesus respondeu, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque
pelos meus sinais, mas porque vocês comeram o pão que eu multipliquei. Aí Jesus fala para ele: esforçai-vos não pelo alimento que perece, pelo alimento que acaba, mas sim pelo alimento que permanece para a vida eterna. E o povo diz: Senhor, dá-nos sempre desse pão, esse pão da vida eterna. E Jesus responde para eles: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, o pão que caiu do céu no deserto, e morreram. E este pão que desce do céu, quem dele comer não morre. Eu sou um pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que darei é a minha carne para a vida do mundo. Então Jesus, já no início das pregações dele, no início da vida pública dele, Jesus multiplicou os pães, andou sobre as águas, logo a seguir ele já fala que ele é o pão da vida, que ia alimentar o povo. Ele já estava dando um anúncio dele da Eucaristia. Porque logo nos capítulos de João mais para frente, vamos ter no final lá, que Jesus: tomai e comei, este é meu corpo, meu sangue que vos dou. Então, mas por que Jesus, encontrei esse milagre para vocês de Jesus multiplicando os pães e Jesus caminhando sobre as águas? Jesus alimentou os pães para mostrar que ele tinha poder sobre toda a matéria, sobre tudo que tem na terra. Jesus tem poder sobre tudo, porque foi ele que criou tudo. Jesus tem o poder sobre a matéria. E Jesus caminhava sobre as águas porque ele tinha o poder sobre o corpo dele. Portanto, assim como Jesus, nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores de João, Jesus transformou a água em vinho. Jesus não poderia e pôde transformar o vinho em sangue. Então, como Jesus tem o poder sobre a matéria, sobre as coisas terrenas, e também tem o poder sobre o seu corpo andando sobre as águas, Jesus tem o poder de transformar o corpo dele em pão. Jesus fez esses 2 milagres antes de falar que ele era o pão da vida. Que o corpo dele se transformaria, a carne dele se transformaria em pão, em hóstia, na Eucaristia. E quem come desse pão não morre jamais. Já dizia um santo, São Cirilo de Jerusalém: não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente. Ou seja, Jesus já disse no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, não perguntemos se a Eucaristia é o corpo, o sangue de Jesus ou não. É ou não é? Aceitemos com fé as palavras que o próprio Deus nos falou. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, viverá eternamente. Porque ele que é a verdade, ele não mente. Se o próprio Deus falou, está falado. Aceitemos. Como diz até o povo falando, hein? Aceita que dói menos. Então, aceitemos com fé as palavras do Senhor. E a Eucaristia não surgiu assim por acaso, simplesmente surgiu do nada. Jesus já desejou. A Eucaristia não surgiu casualmente, como qualquer outro milagre de Jesus. A Eucaristia foi anunciada pessoalmente por ele, como sendo o seu sonho. O grande presente que Jesus nos deixou. Ele instituiu a Eucaristia como sendo algo a mais.
chegando o fim de Jesus, na Santa Ceia, como celebramos na Quinta-feira Santa, um dia antes após a sua morte, Jesus se pôs à mesa com todos os apóstolos, somente os apóstolos estavam ali, os escolhidos dele, os 12. E Jesus diz: eu desejei ardentemente comer convosco, ceiar convosco essa Páscoa antes de sofrer. Então esse é o desejo de Deus. Ele desejou ardentemente nos dar a Eucaristia. E essa Eucaristia desde o princípio, Jesus desejou, ele instituiu através dele, e assim, sucessivamente, através dos apóstolos. Vemos no Atos dos Apóstolos 2:42, já que diz a palavra de Deus assim, perseverar, virtude dos primeiros cristãos. Eram os apóstolos, e foram surgindo os primeiros cristãos. Perseveravam firme. Eles na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, no ensinamento do Papa, dos bispos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Ou seja, nas reuniões que eles faziam, nas missas celebradas, nas eucaristias e nas orações, eles perseveravam na oração. E são as virtudes dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, as primeiras igrejas que foram surgindo, logo após quando Jesus foi a sua ascensão, foi elevado ao céu. Então, essas são as Eucaristias. Essa é a Eucaristia, né? Como já foi anunciado pelo nosso bispo, pelo nosso pároco aqui da paróquia, que voltaremos com as missas gradual, com calma, mas vai ser no dia 15, agora o dia de Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, uma data muito importante para a Igreja, Maria que foi assunta ao céu, e retornaremos com as nossas missas. Então, eu peço a vocês que puderem, né? Alguns não vão voltar, algumas pessoas acham que não é viável voltar agora, outros estão em grupo de risco, mas vocês que vão estar na missa, olhai para a missa, olhai para a Eucaristia com amor profundo, porque é o próprio Deus que está ali. A missa é o centro de tudo. Como já dizia um santo, que a missa é o sol da igreja. A missa é o sol da igreja. Quem diz isso é São Francisco de Sales, santo e doutor da igreja. A missa é o sol da igreja, aquilo que ilumina tudo dentro da igreja. É a missa através da Eucaristia. Outra palavra de um santo diz para nós que São Bernardo de Claraval: ficai sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as suas riquezas aos pobres e sair pelo mundo evangelizando, peregrinando. Mais vale ouvir atentamente, participar da missa atentamente, com um amor profundo, do que tudo isso, do que dar toda a sua riqueza para os pobres. A missa tem um valor importante. Muitas vezes a gente não consegue compreender totalmente a magnitude, a grandeza que é a missa. A missa é o céu na terra. E todos os santos deixaram esses vários ensinamentos para nós, né? São Francisco de Sales também diz para nós que 2 espécies de pessoas devem comungar com frequência. Primeiro, os perfeitos, para se conservarem perfeitos, e os imperfeitos, cabe a mim, para chegarem à perfeição. E Santa Teresa d'Ávila
diz para nós: não há melhor forma para chegar à perfeição. Ó, para você ver, um santo já, um distante um do outro, as frases, tudo se encaixa como um quebra-cabeça, né? E é isso. Que cada hóstia que é consagrada na Santa Missa é feita para se consumir de amor com um coração humano. Jesus, diante de tudo isso, Jesus somente quer o seu coração. Né? Termino esse encontro agora, esse vídeo agora, da primeira parte da Eucaristia. Falaremos um pouco mais na segunda parte, mas que você possa estar entendendo o valor da Eucaristia. Amém? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.